Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o Rubens do Portal Aprendendo Inglês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é a aquisição de uma habilidade específica, a habilidade de ler em inglês. Quais são as 4 habilidades que você precisa dominar para atingir a fluência na língua inglesa? Você tem que saber ler, escrever, falar e ouvir. Como eu já havia dito, hoje nós vamos focar exclusivamente na habilidade da leitura, que, porém, ela é muito importante para que você consiga dominar as outras 3 habilidades: a escrita, a fala e a audição. Então, existem algumas peculiaridades que a gente tem que entender para que a gente possa ter o melhor rendimento possível nos nossos estudos. É lógico que pode haver discordância quanto ao que eu vou dizer aqui agora, mas eu entendo que a leitura é uma habilidade básica, ou seja, a partir da leitura, você consegue fortalecer as 3 outras habilidades. Você consegue fortalecer a sua compreensão, você consegue fortalecer a sua fala e você consegue fortalecer também a sua escrita. E eu diria até que a leitura e a escrita são mais intimamente ligadas. Não existe a possibilidade de que você consiga escrever bem em inglês ou em português se você não lê muito. É uma pré-condição essencial para o domínio da escrita. Eu até tenho um artigo que eu digo: se você quer escrever bem em inglês, leia bastante em português, porque, na verdade, a escrita nada mais é do que você ter ideias para contar, saber encadear os seus pensamentos e tudo mais. E você também deve estar pensando de uma forma assim: nossa, mas como que a leitura pode fortalecer a compreensão da língua inglesa e também a fala? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas fiquem comigo que eu vou abordar todos esses assuntos. Agora vamos falar especificamente sobre a leitura. Tem um livro que eu escrevi chamado As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa, inclusive também tem um PDF disponível que tem essa relação das palavras junto com o texto e os exemplos e tudo mais. Se alguém tiver interesse nesse PDF, é só me escrever, contato@aprendendoinglês.com.br, que eu mando o PDF, tá certo? Bom, o que aconteceu? Eu tinha uma preocupação muito grande. Eu via no meu trabalho, comecei trabalhando na área de informática, e eu via que muitas pessoas tinham uma dificuldade tremenda para entender texto em inglês. Isso tinha um impacto muito grande na carreira, porque quando eu comecei na área de informática, isso foi por volta de 1985, praticamente não existia literatura em português para os tipos de computadores de grande porte disponíveis na época. Realmente era tudo em inglês. Então, a pessoa que não tinha esse conhecimento, ela se via numa situação bastante difícil. Então, esse problema me ficou na cabeça por muito, muito tempo. Aí eu pensei assim: puxa vida, a pessoa precisa dominar o inglês para ler documentação técnica, apenas isso. E o que ela faz? Ela vai numa escola de inglês. E a escola de inglês, ela tem um foco nas 4 habilidades. Então, você vai na primeira aula, você vai ver: hello, my name is Rubens, what's your name? Aí pergunta qual que é o nome dele, qual que é o nome dela, e por aí vai. Ou seja, o inglês que você vai aprender na escola não tem nada a ver com aquilo que você precisa. E eu comecei a pensar, nossa, o que pode ser feito para melhorar essa situação? Então, eu fiz uma pesquisa, eu peguei livros do projeto Gutenberg, que é um projeto que começou em 1971. Ele tinha como objetivo digitalizar obras que já estivessem em domínio público. Isso foi em 1997 que eu fiz esse trabalho, mais exatamente, como está aqui, no dia 29 de setembro de 1997. Naquela época, eu peguei todos os livros em inglês que existiam no projeto Gutenberg, todos os livros que estavam disponíveis, que eram exatamente 1.032 livros. Eu juntei todos esses livros em apenas um arquivo, que eu queria fazer uma contagem das palavras, que deu um arquivo de 440 megabytes. Após rodar um programa que eu escrevi para fazer essa análise, eu descobri que nesse arquivo existiam 6.615.271 palavras, das quais apenas 103.590 eram palavras únicas, ou seja,
das 6 milhões, elas se repetiam, etc. E palavras únicas, apenas 103 mil. E olha que interessante, dessas 103 mil palavras únicas, apenas, 78 mil palavras ocorriam menos de 10 vezes, ou seja, são palavras extremamente raras. Se você pensar num arquivo com 6 milhões e 600 mil palavras, uma palavra que ocorre menos de 10 vezes, quer dizer, é uma ocorrência muito pequena. E no total, né, de 1.000 e tantos livros. Mas o mais interessante ainda não é isso. Olha só, o mais interessante é que as 250 palavras mais comuns, elas correspondiam a 57% do total. Apenas 250 palavras. E um total de 6 milhões de palavras, elas correspondiam a 57%. Olha que interessante. Quer dizer, um número muito pequeno de palavras correspondiam a quase 60% de todas as palavras encontradas nesse universo de 1.032 livros. E olha que interessante, né? Se você ampliar isso das 250 palavras mais comuns para as 1.000 palavras mais comuns, você chega quase na totalidade, 99,25% das palavras que ocorrem nesse universo, elas estão entre as 1.000 palavras mais comuns da língua inglesa. É claro que essa metodologia que eu empreguei, ela não é uma metodologia sofisticada, mas ela me deu um indicador muito interessante, que é, você consegue dominar a leitura da língua inglesa de uma forma razoavelmente rápida. Tá? Por aqui já dá para ver que a leitura realmente é uma habilidade que você pode dominar de uma maneira bastante rápida. Tá? E olha só, isso aqui é uma página do livro. O que eu fiz? Eu marquei aqui em azul as palavras que não se enquadram entre as 250 palavras mais comuns, 250 apenas. Dessas 250 palavras, olha só quantas palavras que teve, muito poucas, tá? Isso é um texto normal. E olha só, ali eu tive também, em vermelho, as palavras que se parecem em português e inglês, que são os cognatos. Então, eu tenho aqui technology, tenho difficult, institutions, nation, né? Futures. Então, são palavras que nós, brasileiros, não temos nenhuma dificuldade de identificar e traduzir, e identificar o significado delas. As demais, por exemplo, que não estão entre as palavras mais comuns, são, por exemplo, recognition, recognizably, e por aí vai. Ou seja, a análise desse texto deu o quê? Deu 96% das palavras que acontecem aqui estão entre as 250 palavras mais comuns. 96%. Aqui é o seguinte, eu coloquei 96%, por quê? São as palavras mais comuns, são os cognatos, somando, tá? Numerais, essas coisas que nós conseguimos identificar. Você somando essas três categorias, palavras mais comuns, cognatos, numerais, etc., você chega a 96%. Ou seja, apenas 4% das palavras desse texto são palavras que eu não vou conseguir entender. Tá? Mas isso é um problema? Não. Porque acontece o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre a estratégia de leitura, aí eu vou explicar em mais detalhes por que não é um problema você encontrar palavras que você não conhece dentro do texto. Essas palavras mais comuns da língua inglesa, esse livro, que na verdade eu coloquei 700 palavras, eu não coloquei nem 1.000 nem 250, coloquei 700 palavras, das palavras mais comuns. Essas palavras, elas estão distribuídas dentro de aproximadamente 2.216 frases. Por quê? Você nunca deve aprender uma palavra num idioma estrangeiro isolada do contexto. Você sempre tem que aprender as palavras dentro de um contexto. O que é o contexto? É a frase. Porque a estrutura gramatical da língua inglesa é diferente, a forma como você monta as frases é diferente, etc. Então, não faz sentido você aprender palavras isoladas, porque senão você vai criar um verdadeiro Frankenstein. Por exemplo, em inglês você fala assim, beautiful house, bonita casa, você não fala casa bonita. Então, mas se você aprende no contexto, você vai empregar corretamente. Porém, se você aprende as palavras, você vai falar assim, house beautiful, quer dizer, fica uma coisa estranha. Então, tudo dentro de frase. Para cada uma das 700 palavras, eu tentei inserir 3 frases com exemplos. Em algumas das palavras, algumas palavras que tenham muitas variações de significado, aí eu coloquei mais exemplos. Mas, em suma, é isso. 2.216 frases e
2.361 palavras distintas. Quer dizer, dentro dessas 2.361 palavras, tem as 700 palavras mais comuns da língua inglesa, que, como mostrei, elas representam a maioria de qualquer texto. Tá? Bom, vamos supor que você queira dominar essa habilidade em 6 meses de estudos. Simples. Você vai pegar, né, ali, nessa conta aqui, na verdade, eu fiz a conta errada, né? É 2.216 frases dividido por 180, que são 6 meses, que, na verdade, seria mais ou menos a mesma coisa. Você teria que estudar 12 frases por dia. Você pode estudar por meio do material, né, do PDF ou do próprio livro, e você também tem um Conselho Britânico, eu vou colocar depois o link aqui, o Conselho Britânico também disponibiliza uma lista, na verdade é uma planilha, com 3.000 palavras mais comuns. Mas você não precisa chegar nas 3.000, você pode começar, por exemplo, com 250 palavras, tá? E essas palavras você já vai ter uma base para você começar a ler textos em inglês, tá? E eu vou mostrar para vocês como ler, quais textos vocês devem ler, tá? Então, é uma meta plenamente atingível, tá? É uma coisa que dá para fazer, e se você tem a necessidade de acessar informação, de ler documentação técnica no seu trabalho, etc., você não precisa passar pela tortura de ir num curso de inglês que vai te tentar ensinar, quer dizer, são 8 anos até você atingir a fluência. E você não precisa, você pode ter um atalho. Eu sempre defendi, por exemplo, em empresas, muita empresa paga curso de inglês para os seus funcionários. E, na verdade, você tem empresas que nem possuem interação com fornecedores estrangeiros, nada disso. Mas a empresa precisa o quê? Que o funcionário consiga entender texto. E eu até acho interessante, quer dizer, antes de você investir bastante recurso em um funcionário, que primeiro você precisa definir para que ele precisa daquela informação, de dominar aquela habilidade. Então, você define exatamente para que é, qual é a finalidade, então você coloca como primeiro passo a leitura da língua inglesa. E uma vez que a pessoa mostre um rendimento, uma dedicação interessante, né, na leitura da língua inglesa, aí sim você pode investir para que essa pessoa domine as demais habilidades, tá? Enfim, o que eu quero dizer é isso. É possível, num espaço curto de tempo, você chegar lá, tá bom? Para a leitura. Eu vou falar sobre as outras habilidades e como elas se relacionam também para isso aí. Uma coisa que nós temos que entender também é o seguinte: existem diferentes tipos de leitura. Nem todas as literaturas, nem todos os textos nós lemos da mesma forma. Você tem textos que você quer ter uma ideia geral apenas. Então, necessariamente, esse texto você vai ler com uma técnica que se chama skimming. Skimming é você dar uma passada por cima e você vai ativando, você vai procurando pelas informações que são mais interessantes para você, tá? Você pode também ler um texto buscando informações específicas. Um exemplo que eu quero dar, por exemplo, você está lendo um texto em que você precisa saber, por exemplo, qual a população do Japão no ano de 1940. Então, é lógico que você vai procurar no texto por números. E nesses números, aí você vai dar uma olhada nas palavras em volta e vai procurar pelas palavras, por exemplo, population, Japan, e por aí vai. Tá? Então, você faz esse tipo de coisa. Você busca por informações específicas. Você pode estar lendo por diversão. Você lê um romance, você lê uma piada, por exemplo, na lista Aprendendo Inglês, todos os dias eu mando ou uma piada, ou uma citação, ou algum texto que eu achei interessante, ou seja, o objetivo é divertir. E essa lista foi criada justamente com esse objetivo, de divertir as pessoas, para que elas possam se motivar a todos os dias lerem o texto que eu mando. E ali você vai encontrar todos os dias 1, 2 palavras, etc. Aí você pensa, 1, 2 palavras é pouco. Não é. Em um ano, se você aprender 2 palavras, você vai ter dominado o vocabulário de 700 palavras. E essas 700 palavras vão ser um avanço enorme para que você consiga, né, estudar e etc. Aí você fala assim, puxa vida, mas um ano é muito tempo. Não é não. Porque tem muita gente que adia o aprendizado, fica um tempão sem estudar e passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, 4. E onde você está depois de todo esse tempo? Exatamente onde você estava 5 anos atrás. Então, vale mais a pena você pensar, eu vou aprender 1 palavra por dia do que ficar parado sem fazer nada, tá certo? E, por exemplo, vamos supor que você coloque a sua meta. Não, eu vou ler
todos os dias a historinha que o Rubens manda no portal Aprendendo Inglês. E a inscrição é gratuita, tá? Você, só de ler essas historinhas e ouvir o áudio, que todas as historinhas têm o áudio junto, então você já vai, né, vai dar um avanço no seu domínio do inglês. Mas é lógico, não é apenas você ler daquela forma assim, como diz, na diagonal, você não presta atenção. Não, você lê, você para, você visualiza a historinha na sua cabeça, você repete as frases, entendeu? Então é um estudo dessa forma, que não vai te tomar mais que 10 ou 15 minutos por dia, se você fizer só isso, tá? Aqui, eu coloquei essa figurinha para fazer um teste com vocês. Podem colocar a resposta aqui no chat, se for o caso, tá bom? Então, vamos lá. Quero que vocês olhem para essa figurinha com bastante atenção, tá bom? Eu vou contar até 10, depois eu vou tirar a figurinha da tela, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Ok, agora eu quero que vocês me digam quantas cadeiras tem naquela imagem. Alguém sabe? Escreve aí no chat. Quantas nuvenzinhas tem no céu? Né? Então, eu suponho que ninguém sabe, tá? Porque é importante você saber quantas cadeiras imóveis tem aqui? Não. Você precisa... Agora, a maioria de vocês devem ter entendido a piadinha. Quer dizer, você tem um cara ali deitado na grama, olhando para umas árvores, está pensando assim, nossa, o que eu posso fazer com essas árvores? Eu posso... Ah, lá, na esquerda tem as 3 árvores cortadas, aí você tem as cadeiras, você tem as mesas, você tem a cômoda e por aí vai. Então, não precisa você saber os detalhes para que você entenda como se diz, a essência desse cartoon. Esse cartoon é de um argentino, já falecido, Quino, que, por sinal, ele fazia essas... Ele também foi o criador da Mafalda, que é muito interessante. Os livros dele são fantásticos, tá? É justamente a questão. Você não precisa entender o texto inteiro, tá? No portal Aprendendo Inglês, se vocês forem ver lá, no final de cada texto, eu coloco a lista das palavras que aparecem naquele texto. E dessa lista, vocês vão ver que das palavras todas do texto, aproximadamente 2/3 das palavras aparecem apenas uma vez. O que eu quero dizer não é que as palavras que aparecem uma vez não são importantes. Elas não são importantes no contexto daquele texto. Porém, elas podem vir a ser importantes em outros contextos, em outros textos. Porém, para eu entender aquele texto em particular, eu não preciso entender no detalhe todas as palavras. Eu posso muito bem entender tudo do texto, compreendendo um conjunto cerca aproximadamente 1/3 das palavras. Por exemplo, eu publiquei recentemente um texto até muito comovente, emocionante, sobre uma garota que ela é apátrida. Apátrida é uma pessoa que não tem pátria. E no caso dela, os pais nascidos na Síria, porém eles tinham religiões diferentes. A mãe era muçulmana e o pai era cristão. Então, pela lei da Síria, o casamento deles seria ilegal. Então, eles se mudaram para o Líbano. E o Líbano também não aceitava que a descendência, por exemplo, se aplicasse aos filhos. Ou seja, os 3 filhos do casal não tinham pátria. Quando você não tem pátria, você não pode tirar documentos, você não pode ir para a escola, você não pode ir para a faculdade. Quer dizer, existem diversas restrições. Nesse texto, a palavra que aparece o tempo inteiro, qual que é? Apátrida. Em inglês, stateless. Essa palavra apareceu, se não me engano, 17 vezes. Aí eu pergunto, você precisa olhar no dicionário o significado dessa palavra? Não. Por quê? Ela apareceu em 17 contextos diferentes. E você, naturalmente, pode inferir qual que é o significado dessa palavra, ok? Então, eu vou passar aqui rapidamente pelas principais estratégias de leitura que eu recomendo. A primeira delas é dominar o vocabulário básico. Comece com 250 palavras. Se você ler essas 250 palavras, por exemplo, usando os exemplos que estão no meu livro, que você pode me solicitar, eu mando para você o PDF, tá? Se você me solicitar, eu mando. E outra coisa, você vai aprender as 250 palavras em contexto. Ou seja, na verdade, você vai estar aprendendo por volta de 1000 palavras diferentes. A primeira leitura, qual que é? A primeira leitura de um texto
o que ela vai fazer é ativar na sua cabeça os conhecimentos que você já tem sobre aquele assunto. E quer queira, quer não, se você já tem essa primeira leitura, você já tem essa ativação, o nosso cérebro é uma coisa maravilhosa. Quando a gente recebe uma informação através dos sentidos, existem milhões de conexões sendo ativadas para justamente procurar colocar aquela informação dentro do contexto daquilo que a gente já sabe. Então, isso que faz a primeira leitura. Quando você fizer a segunda leitura, você vai ver que já é mais fácil, tá? Você já vai entender mais coisas. Terceiro, priorizar textos sobre assuntos com os quais você já esteja familiarizado. Você está aprendendo, ok? Então, não existe nada de errado em você buscar textos que você já tem algum conhecimento, porque vai ficar mais fácil você aprender os elementos da língua inglesa que estão naquele material que você está estudando. Outra coisa, não reduzir a velocidade de leitura quando encontrar trechos que você não conhece. Por quê? Na hora que a gente reduz a velocidade, a nossa tendência, quando a gente lê alguma coisa que a gente não conhece, é o quê? É abrir os olhos, tensionar os ombros e ler devagar. Quer dizer, você faz as coisas tudo errado. Abrir os olhos não vai fazer com que você enxergue melhor ou que aprenda melhor. Você tensionar os ombros vai fazer com que a oxigenação do seu cérebro diminua, ou seja, você vai ficar menos eficiente para processar a informação. E terceiro, quando você lê muito devagar, o seu cérebro vai começar a pensar em outras coisas. Por quê? O nosso cérebro tem uma velocidade de funcionamento. Se você diminui muito, aí você começa a pensar em outras coisas e o seu foco sai daquele texto. Já se você não reduz a velocidade, eu até recomendo que você leia mais rápido. É como se fosse um avião, você decola, você consegue, por exemplo, em Brasília, você consegue ver o formato da cidade de cima. Quando você está no chão, você não vê. Quando você faz isso, você lê mais rápido, você está ativando os conhecimentos do seu cérebro sobre aquele assunto e você consegue ter uma visão geral do todo. E você consegue estabelecer relacionamentos. Isso é complicado, porque nós, naturalmente, muita gente não acredita no que eu estou falando. Tá? Chegaram até a dizer para mim, poxa, você é um enganador, mas funciona. Tá? E não sou só eu que estou dizendo, não. Se você for olhar no YouTube, os poliglotas, um monte de gente fala a mesma coisa que eu. Tá? Se você lê rápido, você não tem tempo, né? É o quinto item, você não tem tempo de passar de uma simbologia, que é a língua inglesa, para a outra simbologia, que é o português, para só então chegar na ideia. Quando você lê rápido, você não tem tempo de fazer essa transição, que naturalmente essa transição atrasa o seu aprendizado. Tá? Você vai ficar muito lento. Você pode, com certeza, ignorar as palavras que não são importantes. Ou seja, para você saber qual palavra que é importante e qual que não é, o título já te dá essa indicação. Tá? O título sempre fala, é lógico, sobre o assunto principal do texto. Então, você já sabe o que é importante ou não de cara ali, mesmo que seja em português. E você, depois da primeira leitura, você vai fazer mais de uma leitura, você faz a primeira leitura, quando você voltar, você já vai poder focar naquelas questões que são mais importantes e ignorar tranquilamente aquilo que você acha que não é relevante para a compreensão do texto. E quais são as palavras importantes? São justamente as palavras que se repetem. Lembra do caso da moça, que era apátrida? Ela, stateless, é uma palavra importantíssima, que é o tema do texto, da fala dela. Tá? Então, essas palavras se repetem 17 vezes. Elas são importantes e você vai descobrir essa palavra se olhar no dicionário. Os falsos cognatos. Então, eu disse para vocês que existem palavras que parecem inglês e português, porém, algumas delas não são exatamente o que parecem. Por exemplo, a palavra pretend. Pretend não é pretender. Pretend é fingir. Outra palavra que a gente confunde, duas palavras, compromise e commitment. Compromise, a gente pode pensar que é compromisso, mas não é. Compromise é assim, é numa negociação, você cede um pouco, a pessoa cede um pouco, você chega no meio termo, que é aquilo que é bom para os dois. Isso é compromise. É uma negociação, tá? Commitment, sim, é compromisso. Por exemplo, when I get married, I make a commitment to my wife. Quer dizer, quando me casei, when I got married, desculpa. When I got married, I made a commitment to my wife. Quando eu me casei, eu assumi um compromisso com a minha esposa. Ok? É um exemplo. Commitment. Então, commitment, compromise. A gente tende a confundir. Então,
você tem que pensar também o seguinte, você está lendo um texto, você lembra das 4 estratégias ali? É por diversão, informação específica, instruções, né? Você vai montar um foguete, aí você tem que entender aquilo tudo muito bem. Se você tem alguma dúvida, olha no dicionário, ou então procura alguém para te ajudar, tá? E se não gostar do texto, gente, lembre-se, você está aprendendo inglês. Se você não gostou, joga o texto para o lado e pega outro. Tem uma abundância maravilhosa de textos na internet, tá? E a última recomendação, divirta-se. Divirta-se de tal forma que você até esqueça que está aprendendo inglês. Deixa eu aproveitar e colocar um comentário aqui do Luiz Carlos. Ele se lembrou de uma palavra, uma falsa amiga, que é da pior espécie, né? É o actually. Actually, na verdade, não é atualmente, é na verdade. Eu acho que essa palavra é mais usada no inglês britânico. Por exemplo, você vai ver o tempo inteiro, actually, I don't like you. Então, por exemplo, na verdade, eu não gosto de você. Actually, I don't like you. Então, eu vejo isso sendo muito mais usado no inglês britânico e não no inglês americano. Tá? Mas posso estar enganado. É um sentimento que eu tenho, tá? Mas o inglês britânico usa isso o tempo inteiro. Valeu, Luiz Carlos, pela lembrança, muito importante. Por que eu insisto que vocês não devem olhar no dicionário na fase de aprendizado, tá? Tem outros poliglotas que recomendam olhar, mas na verdade que todos eles concordam. Se você conseguiu aprender o significado de uma palavra sozinho, através da inferência, esse aqui que está na figura é o Sherlock Holmes. Eu até no meu curso, From Zero to Hero, tem uma atividade que eu falo o que está acontecendo na figura. Geralmente é uma historinha, um desenho, então ali tem uma situação e uma fala. Quer dizer, o desenho vai te ajudar a entender o que a pessoa disse. E é interessante, por exemplo, quando eu estava na minha fase de estudos, eu tinha uma revista do Snoopy que eu lia todos os dias. Na primeira vez que eu li, eu tive muita dificuldade de entender as palavras, mas eu não lia dicionário e eu tinha por hábito, porque eu gostava, de ler essa mesma historinha todos os dias. Com o tempo, eu consegui entender todas as palavras que estavam ali. Por quê? Por causa da dedução, porque os desenhos, eles vão te dando pistas, né, como no caso de Sherlock Holmes, sobre o significado das palavras, tá? E se você aprende uma palavra dessa forma, você descobriu, por sua iniciativa, por seus poderes de dedução, você não vai esquecer. Já se você olha no dicionário, é isso aqui, pá, te garanto, 5 minutos depois você já esqueceu. Até tem um termo, ou então se você olhou na internet e tal, até tem um termo para isso que chama-se amnésia digital. Eu chamo também de efeito Google. O que é amnésia digital? É a facilidade com que a gente tem acesso à informação. Isso faz com que nós esqueçamos rapidamente aquilo que a gente aprendeu. Quer dizer, nós estamos buscadores, nós não estamos internalizando. Mas para você falar um idioma, você ficar toda hora olhando no Google, não vai te ajudar. No filme O Guia do Mochileiro das Galáxias, tem aquele peixinho que você enfia no ouvido e você entende qualquer idioma. Tá? Mas ainda não inventaram esse peixinho. A tradução está muito avançada. Eu não duvido que daqui a 10, 15 ou 20 anos a gente tem algum dispositivo que você põe no ouvido e automaticamente ele vai traduzir tudo para você, porque realmente está muito bom. Mas ainda vai demorar bastante para isso acontecer. E mesmo quando isso acontecer, não é muito melhor você ter autonomia para você falar as coisas a partir do seu próprio conhecimento? E isso é muito valorizado também, tá? A compreensão, ouvir e falar. Eu falei para vocês que a leitura vai te ajudar na compreensão também. Você vai ler um texto. Algumas das palavras você vai saber a pronúncia e outras não. E como é que nós podemos identificar a pronúncia de uma palavra? Ouvindo. Nós precisamos também saber que não existe uma correspondência fonética muito grande entre a grafia da língua inglesa e a forma como as palavras são faladas. Palavras escritas exatamente da mesma forma possuem pronúncias diferentes. Você tem palavras em que uma consoante ela não é pronunciada, são as consoantes mudas. Por exemplo, a palavra island. Vocês estão vendo que, como ela escreve, é I-S-L-A-N-D. E a pronúncia seria Island, né? Mas você não fala o S, você fala island. O que você precisa para melhorar a sua compreensão? Você precisa saber como as palavras são pronunciadas.
Se você estiver lendo um texto e alguma palavra você não sabe o significado, você pode ir no Google, no Translator, e lá você escreve a palavra, ele vai te mostrar, né, a pronúncia correta daquela palavra. Então, dessa forma, por meio da sua leitura, coloca um caderninho do lado, e as palavras que você não conhecer, você vai lá e vai anotando, tá bom? Isso vai te ajudar bastante. Não precisa ser todas as palavras. Põe uma meta. Eu quero aprender a pronúncia de 5 palavras diferentes hoje. Quer dizer, você vai ler o texto inteiro, vai ler tudo, e você vai selecionar 5 palavras ali. Eu ter uma pergunta aqui do Luiz Carlos, vou colocar aqui na tela para vocês. O que você acha da ideia da compreensão da palavra com sinônimos no idioma-alvo? Sim, isso é uma coisa muito interessante. Eu criei um deck do Anki. O Anki é um software de repetição espaçada, que ele tem um algoritmo que, através da repetição, como eu já disse, espaçada, ele favorece com que nós retenhamos a informação na memória de longo prazo. Eu criei um deck do Anki chamado Words to Use Instead of Very. Palavras para usar ao invés do very. Por quê? Quando a gente está aprendendo um idioma, a gente só usa, por exemplo, very. Very beautiful. Mas existe uma palavra em inglês que significa exatamente uma pessoa que tem uma beleza surpreendente, fora do normal, que é gorgeous, né? Então, você aprender os sinônimos também é uma coisa muito interessante. Eu vou mostrar aqui também, Luiz Carlos, no Google Translator, ele tem essa feature de te mostrar os sinônimos das palavras, e é uma coisa muito interessante. Porém, a minha única ressalva é que você faça esse tipo de aprendizado, que é muito importante, em uma etapa posterior, talvez quando você estiver no nível intermediário, quer dizer, você já domina bem as estruturas básicas, o vocabulário, você já tem uma compreensão boa, e aí sim, é uma coisa muito valiosa. A sua ideia realmente é genial, eu agradeço aí pela sua sugestão, tá? É muito legal mesmo. E quem quiser pegar esse deck, Words to Use Instead of Very, também me escreve que eu mando, é um deck do Anki. Eu tenho uma outra live que eu falo sobre o Anki, vale a pena vocês assistirem, que é um recurso fenomenal, muito usado para o aprendizado de idiomas. Você ouve, você consegue identificar as palavras, e a leitura, aí você tem que escolher o tipo de leitura também. Se a sua meta é falar, que tipo de literatura você deve consultar? Literatura técnica não vai te ajudar em nada, nada é radical, né? Vai te ajudar muito pouco no desenvolvimento da habilidade da fala. Se você tem por objetivo desenvolver a sua fala e a compreensão, claro, não existe uma coisa sem a outra, né? Você ouve e fala, que quando você se comunica, você quer que a pessoa te entenda e você quer entender as outras pessoas também. Então, as coisas são intimamente ligadas. Se o seu objetivo é esse, você deve ler livros que tenham muitos diálogos. Você deve ler, talvez, um enfoque muito interessante, são histórias em quadrinhos, que é só diálogos, tá? Então, essa seleção do tipo de leitura vai te ajudar também. Mas, lembra que eu falei lá na frente, se você vai numa escola de inglês, ninguém vai te perguntar para que você quer aprender inglês. A pessoa vai assumir que você quer ler, escrever, falar e ouvir. Porém, o foco inicial vai ser o quê? Em desenvolver a sua habilidade de fala e de compreensão. Quer dizer, são as conversações que tem lá. E a leitura, que é uma habilidade, como eu já disse, que você desenvolve de uma maneira razoavelmente rápida, você vai adquirir ao longo de muito tempo, porque não tem esse foco, e ninguém te pergunta. E não te pergunta por quê? Porque o modelo mais rentável para uma escola tradicional de inglês é justamente aquela em que o aluno fique o maior tempo possível, certo? Então, tem todos esses fatores a levar em consideração. Você tem que definir para que você quer aprender inglês, ok? E tem vários aspectos envolvidos ali nas habilidades. Quer dizer, você pode não desenvolver todas as habilidades ao mesmo tempo. Eu tenho um conhecido que estudou inglês comigo como aluno, ele falava um inglês americano, né? Um inglês americano perfeito, ele viajou o mundo inteiro, falava super bem, entendia muito bem, porém, ele tinha dificuldade de entender textos complexos, que era o objeto do curso que eu dava, era um curso de proficiência em inglês. Então, nós tínhamos que analisar textos bem complexos. Ele não conseguia responder as perguntas, porque ele tinha o quê? Focado exatamente em quê? Na compreensão, em ouvir e falar. Nada de errado com isso, era o objetivo dele, ele queria conhecer o mundo, ele realmente viajou pelo mundo inteiro, e para ele, não precisava entender textos complexos em inglês, apenas ouvir falar.
Aí vem a pergunta, né? Voltando, então a leitura eu já encerrei, tá? É uma habilidade básica, mas que eu disse que ela é base para as outras. E quantas palavras nós precisamos conhecer para atingir a fluência? Depende da metodologia. Por exemplo, tem pesquisadores que entendem que, por exemplo, uma palavra, se, ver, né? Você tem a forma conjugada, se, só, sim, tem outras combinações e por aí vai. Tem pesquisadores que julgam que cada uma das variações seria uma palavra. Aí a coisa cresce, né? O número de palavras vai para 30 mil. Porém, outros pesquisadores, eles entendem que uma palavra e as formas derivadas constituem apenas um núcleo vocabular. Então, nesse caso, a quantidade desce bastante. É bem diminuída. E você tem que levar em conta também os dois tipos de vocabulário ativo e passivo. Vocabulário ativo, basicamente, seria o vocabulário que você vai usar para das suas escritas e nas suas conversas. Já o passivo é aquele vocabulário que você conhece, porém você não usa. Eu vou dar um exemplo aqui em português. Eu sou de Minas Gerais, Juiz de Fora, não moro lá faz muito tempo, porém, nessa região, sul de Minas, etc., tem uma expressão que é muito comum. Eles usam lá, por exemplo, não é do meu feitio. Quer dizer, não está em mim, não é uma característica da minha personalidade fazer tal coisa. Não é do meu feitio fazer isso. Essa frase eu nunca usei na vida, mas eu conheço. Então, ela faz parte do meu vocabulário passivo. Já o vocabulário ativo são as palavras que eu uso com mais frequência. E esse vocabulário ativo reflete o quê? O lugar onde eu nasci, a forma como eu fui educado e por aí vai. Tá? Então, tem que diferenciar isso aí. Para leitura fluente, você vai precisar de um vocabulário bem grande. Estima-se que volta de 20 mil palavras para você ler com fluência, romance e tudo mais. E como eu disse, esse vocabulário não é difícil de você adquirir. O que requer que você adquira esse vocabulário passivo de 20 mil palavras, talvez mais? Leitura. Tá? E você não vai olhar no dicionário o tempo inteiro. Você vai adquirir esse vocabulário através da inferência, através do contexto e por aí vai. E, importante, é dessa forma que você incorpora de forma definitiva ao seu vocabulário essas palavras, essas estruturas. Aqui é um texto que eu tenho a referência aqui, que também vai estar na descrição, que é muito interessante, que ele analisa justamente a questão, quantas palavras nós precisamos para ser fluentes. Olha o que ele disse aqui. No inglês, cerca de 95% das conversas do dia a dia, das palavras que você usa para se comunicar no dia a dia, elas são extraídas de um total de apenas 3 mil palavras. Se você aprende primeiro essas 3 mil palavras, será muito mais eficiente do que você aprender 3 mil palavras aleatórias. Lembra da contagem de palavras que eu fiz? São 600 mil palavras, não, 100 e poucas mil palavras diferentes, e das quais 78 mil palavras aparecem menos de 10 vezes. Você vai aprender 3 mil palavras, das 3 mil palavras que aparecem menos de 10 vezes no universo de 108 mil palavras? Não vai te adiantar em nada. O ideal seria que você aprendesse primeiro as 3 mil palavras que estão na listinha das palavras mais comuns, que tem no meu livro lá, 700. E, como eu falei, o Conselho Britânico também tem uma planilhinha que ele te dá as 3 mil palavras mais comuns. Não precisa das 3 mil. Por quê? Você aprendendo 250, você já começa a ler. E aí você vai construindo naturalmente o seu vocabulário. E as primeiras 3 mil palavras que você vai aprender, certamente serão as mais comuns. Por quê? São as que acontecem, né? Como o nome já diz, são as que acontecem mais vezes. Então, o que esse texto diz? Se você começar com uma lista das palavras mais comuns usadas, você pode fazer um atalho de forma a se tornar capaz de conduzir conversações normais do dia a dia sem ter muitos problemas. Mas aí tem toda uma estrutura, tem toda algumas recomendações que eu faço ao longo das lives. Essa live, por exemplo, hoje é a live de número 37. Eu já falei sobre esses assuntos em vários outros locais, mas o que eu quero despertar em vocês hoje aqui é justamente a noção de que o desafio de aprender o inglês, ele não é tão difícil como se pensa. Muita gente desiste de aprender inglês por razões erradas, por uma metodologia errada, talvez também por conta de motivações comerciais que as escolas tradicionais de inglês têm,
tá? Então, tem vários fatores que acabam fazendo com que nós desistamos de aprender inglês sem nenhuma razão. A leitura e a pronúncia, né? Aqui, eu queria dar um exemplo para vocês do Google Translate, inclusive uma coisa que eu acho muito legal, que é usar o Google Translate não apenas para você descobrir a pronúncia das palavras, mas também para que você consiga... Aqui tem uma frase que eu escrevi, Project Gutenberg is an online library of free ebooks. Se eu clicar aqui no alto-falante, ele vai ler para mim e eu selecionei o inglês, tá? Project Gutenberg is an online library of free ebooks. Então, aqui é a pronúncia em inglês. Agora, sabe uma coisa interessante que eu já notei, que nós brasileiros temos? Nós não temos consciência de como nós pronunciamos a língua inglesa. Então, um recurso legal que vocês podem usar você coloca aqui português e aqui você põe uma frasezinha simples em inglês. Olha só como é que nós, brasileiros, faríamos a leitura dessa frase. Olha só. Project Gutenberg is an online library of free ebooks. Tá? Então, a partir disso aí, é muito importante nós termos consciência de como nós falamos. Aí você põe de novo no inglês para você ver a diferença de como nós falamos e como que se deve falar. Tá? Então, isso é muito legal para você melhorar a tua pronúncia. E é um aspecto que muitas pessoas não consideram importante. Lembra-se que eu falei, leia bastante e selecione algumas palavras que você olhou. Com o tempo, né, você vai começar a conseguir inferir como as palavras são pronunciadas. E como é que você vai saber a pronúncia correta das palavras? Lendo bastante e ouvindo. Nos textos do portal Aprendendo Inglês, todos eles, praticamente todos, têm o áudio. Então, você pode ler o texto e, simultaneamente, você ouve. Porém, prestando atenção, levando em consideração o seguinte: não existe uma correspondência muito boa entre a língua inglesa, como ela é escrita e como ela é falada. Então, você tem que ler já com essa intenção. Você nunca assume que o que está escrito é a forma como é pronunciar. Não. Abra a cabeça e ouça. Então, você vai encontrar lá a palavra island. A nossa tendência, mesmo ouvindo island, a gente entender Island, tá certo? Leva um tempinho para você fazer essa adaptação, tá? Mas abra a sua cabeça, porque realmente é diferente. Nesse caso, ele usa o Google Translate para escutar o áudio e vídeos diversos para conferir se a transcrição está correta. Tem algum app para escutar áudio, né, que eu indique? Existem muitos, tá? Isso aí chama-se Text to Speech. Você tem o da IBM Watson e tem vários outros sites, tá? Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, eu vou colocar uma relação, e se você quiser me escrever também, eu posso te passar alguns outros aplicativos que fazem isso. O Anki, ele tem um recurso maravilhoso que chama Awesome TTS. Awesome, quer dizer, fantástico, Text to Speech. O que o Anki faz? Ele faz a integração com o Google Translator, ele faz a integração com o IBM Watson e vários outros, Yandex, tá? Ele faz a integração com todos esses aplicativos. Ou seja, você pode digitar uma frase no Anki e automaticamente você pede para ele ir num desses serviços, você escolhe qual que você quer, ele vai lá e pega o áudio daquela frase e insere dentro do Anki. Eu faço isso com todos os meus decks. Tem, por exemplo, o Google Translator é um serviço gratuito. Você ativa isso dentro do Anki e você não precisa pagar nada. Porém, para você ter acesso a uma quantidade mais variada de vozes, aí você tem um serviço que você paga $5 por mês, e aí você tem acesso ao IBM Watson e vários outros. É muito interessante. Inclusive, Luiz Carlos, essa é uma boa ideia de fazer uma live especificamente mostrando essa funcionalidade do Anki e como ela se comunica com esses serviços de text to speech, texto para o discurso. Você está usando o substituindo por áudio nativo. Ok, isso também é interessante, tá? Se você tiver alguém que possa fazer essa leitura para você, melhor ainda, claro. Né? Porque, na verdade, assim, eu acho que isso está avançando muito. O Google Translator, ele está excelente
em termos assim da entonação, da forma como é lido, está quase igual a que seria a leitura de um ser humano. Mas é claro que ainda não chegou lá. Bom, aí vem a pergunta, o que ler? Eu já dei uma dica sobre o que ler, tá? Se o seu objetivo é leitura para conversação, para também ajudar a conversação, procure textos que tenham bastante diálogos. E um projeto que é fantástico é o projeto Gutenberg, que está nesse endereço que está aqui. Na verdade, eu acho que exatamente, Gutenberg com N, tá? Como está ali. Você tem aqui hoje, quer dizer, quando eu fiz a minha pesquisa para escrever meu livro, eram apenas 1.032 livros. Hoje já são mais de 68 mil livros. E livros não apenas em inglês, mas em vários idiomas, inclusive em português. Você vai encontrar uma biblioteca lá fantástica de obras cujo direito autoral já expirou, tá, em português. Mas, enfim, aqui você tem diversas alternativas, você tem alternativas de busca também fantásticas, você pode fazer busca pelo nome do autor, você pode, uma busca que eu acho interessante, você pode ver quais são os 30 livros mais baixados no dia anterior ou nos 30 dias anteriores. Então, são vários mecanismos de busca que você pode consultar. Mas aqui tem uma ressalva, aqui você encontra textos não simplificados, ou seja, a leitura é mais difícil. Em determinado ponto, você vai ter que fazer essa transição. Você tem os graded readers. O que são graded readers? Eles pegam obras da literatura universal e fazem uma adaptação, ou seja, eles simplificam o vocabulário dessas obras de forma que elas sejam adequadas para a leitura de pessoas que estão iniciando. O que acontece? Aqui na Amazon, você consegue encontrar diversos, você põe o termo de busca lá em cima, né, graded readers, ele já dá diversas opções. Você pode selecionar livros de acordo com a avaliação, você pode selecionar o idioma, nós estamos falando em inglês, você pode selecionar a faixa de preço que você quer. No meu caso, eu coloquei aqui, né, em destaque, grátis. A Amazon tem um programa que chama Kindle Unlimited, ou seja, você paga R$19 por mês, R$19,90, quase R$20, e você tem acesso a mais de 1 milhão de livros e você não precisa pagar nada para ler esses livros. E dentre esses livros você tem os graded readers. Por que eu estou focando muito nos livros que são gratuitos? Porque nesse momento que você está desenvolvendo a habilidade de leitura, o que é mais importante? O mais importante é a quantidade e nem tanto a qualidade. Eu estou falando quantidade, porém, é importante que você leia coisas com as quais você se identifique, coisas que você goste, tá? Não vai ler coisa ruim. E se começou a ler uma coisa ruim, para e pega outra para ler, tá? Se você comprar os graded readers, vai sair muito caro. Então, até vale a pena você assinar esse plano aí de R$20 e você pegar os livros que são gratuitos, ou então você comprar os livros que são mais baratos. Mas isso ajuda. O que é o problema dos graded readers? Na hora que você, por exemplo, você tem vários níveis, desde o nível iniciante até o nível avançado, os graded readers. Tá? Eu suponho, isso varia de acordo com a editora, mas algumas editoras, por exemplo, consideram que o nível avançado é aquele que você tem um vocabulário de 6.000 palavras. Na hora que você for fazer a transição do nível avançado dos graded readers para um livro não simplificado, vai ser um choque, porque não vai ser uma coisa assim, você dá um passinho e você já leu tudo. Não, vai complicar. Aí entra de novo aquela história que eu falei, não procura no dicionário, leia rápido, aquelas recomendações que eu fiz lá atrás se aplicam. Por que eu falo para não olhar o dicionário? Porque é muito chato você ficar parando toda hora para olhar no dicionário e, ao mesmo tempo, se você não participou ativamente na descoberta do significado da palavra, você vai esquecer. Tá? Lembra-se da amnésia digital? Então, você vai ter que fazer isso em algum momento. Vai ser desconfortável? Vai. Mas se você perseverar, ler um livro, 2, 3, quando você chegar no 10º livro não simplificado, você já vai ter uma fluência muito grande. Pode acreditar. Tá bom? Foi o que aconteceu comigo e várias outras pessoas também recomendam isso daí. Outra coisa que é uma fonte muito legal de leitura para você que está começando é a Simple Wikipedia. O que é a Simple Wikipedia? É uma Wikipedia em que o vocabulário ele foi também adaptado. Adaptado segundo as regras do Basic English, que foi criado por um pesquisador chamado Charles K. Ogden. Então, o Basic English, ele consegue expressar, ele é mais simples, as estruturas gramaticais são mais simples, ele usa apenas 850 palavras. Então, para você começar a sua leitura, se você não tem acesso
aos graded readers, você não tem dinheiro para comprar os livros, etc., você pode começar com a Simple Wikipedia. Aqui na Simple Wikipedia, você encontra 212.788 artigos, ou seja, tem artigo aqui para todos os gostos. Então, coloque uma meta para você, leia todos os dias um artigo da Simple Wikipedia, até o momento em que você se sinta confortável na leitura desses artigos. Aí você pode fazer a mesma coisa lendo artigos da Wikipedia tradicional, que não é simplificada. Então, aqui tem o Basic English. Então, a escrita, como eu já tinha adiantado, é a habilidade mais complexa. Porém, não complexa em termos de inglês em si. Porém, complexa no sentido de que você, para escrever bem, você precisa ter ideias, você precisa saber organizar os seus pensamentos. E, é claro, né, para escrever bem, você precisa ler muito. Tá certo? E a leitura, até a leitura em português vai te ajudar a escrever bem em inglês. Porém, não é nada inatingível. Se você se dedicar, por exemplo, todos os dias a escrever alguns trechos, etc., você tem um outro aplicativo que você pode usar via web, que é o Grammarly. Até tem uma live que eu falo só sobre esse aplicativo. É uma extensão que você instala no browser e você pode, ele oferece sugestões de correção, é muito interessante. Porém, lembre-se da amnésia digital. Você não vai escrever um texto direto, por exemplo, num tradutor do Google, e depois pedir para o Grammarly corrigir. Não, você tem que escrever o texto de uma forma que reflita o seu conhecimento atual. Depois aí você pode pedir ao Grammarly, ativar o Grammarly para ele fazer as sugestões de modificação, tá certo? Pense, é muito importante isso. Se você não fizer dessa forma, você vai estar usando uma muleta. E você não vai aprender a andar sozinho usando uma muleta o tempo inteiro, um auxílio externo que vai te impedir de desenvolver essa habilidade bem. Okay? E, novamente, é uma coisa que eu ponho em todas as minhas lives, é a necessidade de nós celebrarmos as pequenas vitórias. Todos os dias você tem que pensar como é que foi o seu estudo naquele dia, o que deu certo, né? E ficar feliz. A felicidade é um sentimento que nós podemos invocar, né? Você fala assim, poxa vida, eu fiz aquilo, foi tão bacana, hoje eu consegui descobrir essa palavra, ficou legal, eu consegui, né, descobrir legal. Então, nós temos essa necessidade. Essa filosofia das pequenas vitórias, ela já está sendo empregada em várias áreas. Uma que eu conheço bastante, que é a área de informática, onde eu trabalhei a vida inteira, até tem uma metodologia que consiste justamente em você desenvolver software entregando pequenos incrementos, quer dizer, você faz uma coisa, publica, e assim vai. Até que a forma de desenvolvimento de software mudou radicalmente. Você não pega um software, fica 2 anos desenvolvendo, depois entrega para alguém. Não, você desenvolve o software semana a semana e vai implementando. Tá? Isso é legal para quem programa, porque ele se sente feliz que entregou alguma coisa, ele viu o resultado do trabalho dele, e da mesma forma para o aprendizado de idiomas. Então, esse texto eu peguei da revista Neuroscience, uma revista sobre neurociência, e aqui diz, a frequência do sucesso importa mais do que o tamanho do sucesso. Então, não espere as grandes vitórias para se parabenizar, se parabenize com frequência. Ao invés disso, como ele diz, crie celebrações diárias para você mesmo. Seu cérebro não sabe a diferença entre progresso e progresso percebido. Ok? Então, isso é muito importante para você se motivar a não desistir de estudar inglês. E celebre as suas vitórias, sempre. Tá? Aqui tem uma imagenzinha da série Friends, aqui não está passando, o povo fica pulando, celebrando, etc. E é interessante você ter um estoque dessas imagens de celebração na sua mente, para você poder visualizar. Quer dizer, na hora que você ficar feliz, pensa numa imagem de alguém celebrando, um trecho de filme, e por aí vai, tá? Tem um portal chamado GIF, com Y no final, que tem muitas dessas imagens, tá? Isso ajuda também a gente se motivar. Divirta-se, tá? Não se esqueça, a diversão é muito importante também. Não pegue um texto que você não goste e não pense que tem que ir até o final. Pega outro, muda. E sonhe. Pense em tudo de bom que você dominar a língua inglesa vai trazer para a sua vida. As coisas que você vai fazer, o progresso na carreira, a possibilidade de viajar sem depender de ninguém, de levar a sua família com você, de cuidar dela em todos os aspectos, levar para passear e nunca depender de ninguém. E, como diz a Eleanor Roosevelt, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Essa frase é maravilhosa. E, para encerrar,
os links estão aqui na descrição do vídeo, tá? Tudo que eu falei, eu coloquei aqui na descrição, e se quiserem aprender mais, eu recomendo que vocês consultem e usem o material claro. Além do que eu falei no vídeo, aqui você vai encontrar a descrição tem um deck do Anki sobre phrasal verbs, que é uma coisa que demora bastante tempo para a gente dominar bem, tá? E tem vários outros links interessantes. Tem um endereço para você assinar a lista Aprendendo Inglês, que todos os dias eu mando para você um phrasal verb e mando também uma historinha. Cara, não precisa nem fazer curso de inglês. Põe a meta, estuda todos os dias a piadinha que eu te mandar e o phrasal verb. Só isso. Porém, não se esqueça de fazer a repetição, tá? Então, na segunda-feira eu mandei uma piadinha, leia, visualize e tal. Na sexta-feira, volta e revê todas elas. Cara, não precisa de gastar dinheiro com curso de inglês, tá bom? Você vai aprender sozinho. Queria agradecer mais uma vez pela presença de vocês. E vamos continuando aqui nas lives. Tem as lives anteriores, também tem muita coisa interessante que complementa o que eu falei hoje. E eu desejo a vocês muito sucesso no aprendizado de inglês e espero que vocês consigam enormes benefícios na vida de vocês através do aprendizado dessa habilidade que, infelizmente, ela tem uma mística, uma reputação de ser difícil, mas não é difícil. É só nós termos o preparo emocional correto que a gente chega lá, tá? É só ter paciência, perseverança e dedicação. Obrigado, Tereza. Obrigado por suas palavras, viu? Muito obrigado e até a próxima. Tudo de bom.